Olá, seja bem-vindo ao HA+. Está começando a nossa primeira edição. Este é um novo programa do Hospital de Amor. E neste programa você vai conhecer o trabalho, as histórias de pessoas que fazem ou que fizeram parte desta instituição que tem vários departamentos, várias unidades, inclusive espalhados pelo Brasil. O Hospital de Amor é muito mais que um centro de tratamento de câncer. Nós somos, sim, mais oncologia, claro, mas também somos mais saúde básica, mais saúde da família, mais tecnologia, muito mais pesquisa e, claro, muito mais humanização. Por isso, a partir de agora, eu, Luciana Gomes, te convido a ficar com a gente para explorar todos esses lados desta entidade que faz a diferença na saúde das pessoas, na vida das pessoas por todo o Brasil. Sejam sempre bem-vindos ao HA+. E nesse primeiro programa, como não poderia deixar de ser, a gente escolheu uma pessoa que tem tudo a ver com a essência do Hospital de Amor. Afinal de contas, ele é moderno, ele adora tecnologia, ele está sempre muito antenado, mas principalmente o trabalho dele é humanizado. Ele coloca o ser humano em primeiro lugar sempre. Eu estou falando do Dr. Luiz Fernando Lopes. Dr. Luiz Fernando, ele é diretor médico do Hospital de Amor Infanto-Juvenil, está aqui conosco. Nós vamos descobrir um pouquinho essa história de vida desse ser humano tão especial. Você sabe que eu sou sua fã, né? Então é fácil para mim falar sobre isso. Doutor, não sei se as pessoas entram na faculdade de medicina falando assim, quero ser pediatra oncológico. E todo mundo que você fala isso, fala, meu Deus, mas não é muito difícil, não é muito sofrido. Por que essa escolha? Eu não entrei pensando em ser pediatra oncológico. Eu sabia que eu queria ser médico desde que eu nasci. Pequenininho eu já queria ir atrás das pessoas que estavam doentes e ficar próximo, cuidar. Na faculdade eu tive professores de pediatria que foram exemplos para mim e eu percebi na prática de que eu gostava mais de lidar com a criança do que com o adulto. Cheguei a fazer, inclusive, 2 anos de obstetrícia com um estágio extra da faculdade, onde eu ia para a sala de parto, eu fazia cesáreas, mas volta e meia eu fugia da sala de parto e ia para o berçário atrás do carrinho dos nenês quando eles passavam. E eu tomava bronca das freiras porque eu era obstetra e não pediatra. Então eu tinha essa vontade de estar próximo das crianças, acho que tinha esse chamado. E depois no internato já, eu fiz em São Paulo e num hospital que tinha crianças com câncer. E às vezes, as crianças com câncer da pediatria iam parar nos leitos, que era eu que tinha que cuidar. Então, eu fui tendo contato com criança com câncer já na faculdade. Na residência de pediatria, aí eu escolhi ser pediatra, claro. Mas dentro da residência de pediatria, também tinha todas as áreas da pediatria, mas as crianças com câncer, coincidentemente, elas iam para o meu leito para que eu cuidasse. Então foi uma escolha ao contrário? Foram as crianças que te escolheram? Eu acho que eu fui conhecendo. Eu não sabia que existia a especialidade de oncologia pediátrica, porque as referências que eu tinha do internato e do hospital eram médicos hematologistas que cuidavam de leucemia, ou eram cirurgiões pediatras ou clínicos que cuidavam das crianças com câncer. Eu não fiz em lugares que tinham o serviço de oncologia pediátrica, então eu não sabia que existia. E aí um colega meu, de República inclusive, que a gente morava junto, que foi para São Paulo, isso era em Ribeirão, que eu fiz pediatria, ele voltou de São Paulo dizendo, Luiz, fui fazer a inscrição no Hospital do Câncer, no AC Camargo, tem vaga de oncopediatria. Você disse que gosta tanto da oncologia e da pediatria, por que você não junta as duas coisas? E era o único centro formador
de oncologista pediatra. Estou falando em 1984, né? Acho que tinha uma vaga na USP, no estudo da criança, para quem já fizesse pediatria com eles, ficar mais um ano. Tinha uma colega em Salvador que tinha vindo de Paris e que tinha montado um serviço de oncologia pediátrica em Salvador, então ela também estava começando ali a experiência de ter residente, e tinha o Hospital do Câncer que já tinha um oncopediatra há 20 anos e tinha um serviço formado de pediatras oncologistas que abriram vagas de residência, eram só 2. Então era bastante procurado pelos pediatras a oncologia pediátrica, e eu acabei entrando e acho que foi assim. Eu, na prática, gostava da criança, tinha prestado inclusive psiquiatria infantil, porque eu tinha feito formação em psicanálise, eu tinha curiosidade de entender um pouco a história da psiquiatria, e cheguei a prestar na USP a psiquiatria infantil e entrei. Mas eu entrei também na oncologia. E aí a oncologia pesou mais do que a psiquiatria. Agora você fala sobre ser curioso, e é uma das suas características, o curioso inconformado. Eu sou inquieto, né? Inconformado, inquieto. E você acabou, por causa disso, fazendo uma descoberta muito importante para a medicina, né, de uma pré-leucemia. É isso? Eu acho que... Estou falando leigamente aqui. Eu sou inquieto e eu sempre acho que falta mais alguma coisa. Quando foi isso que você fez? Em 89... Descoberta documentada, tudo certinho. Em 89 tinha uma criança, filha de família, mãe brasileira, pai japonês, e morava na região de Mogi das Cruzes, ali próximo de São Paulo. E ela chegou para a gente com uma suspeita de leucemia, mas ela não preenchia os critérios de leucemia. Parecia, mas não era. E eu já tinha tido outras crianças parecidas, mas como o Hospital do Câncer só podia admitir caso oncológico, aquilo que não fechasse o diagnóstico eu tinha que encaminhar. Então, as outras antes dela eu encaminhei para o serviço da Santa Casa de São Paulo, para o Hospital Brigadeiro, onde eu tinha o contato dos hematologistas. E também não tinha praticamente residência de hematologia pediátrica, eram os hematologistas. Só que aí eu vi um comunicado de uma professora que tinha chegado da Alemanha e que era da Unicamp e que ia para São Paulo numa fundação de hematologistas para falar de pré-leucemias. E eu nunca tinha ouvido falar nem naquele termo, e como eu trabalhava com leucemias, eu queria saber o que era essa pré-leucemia. E eu tinha terminado a residência em 86, isso já era 89, eu já estava 3 anos na ativa aí, já tinha morado nos Estados Unidos, inclusive, já tinha ido ficar um bom tempo lá trabalhando com leucemia lá, mas nunca tinha ouvido esse termo. E conforme ela foi mostrando exemplos de uma doença de adultos idosos que fazem esse estágio de anemias e outras alterações do sangue, só anos depois vão ter uma leucemia, o termo ficou consagrado como pré-leucemia. Só que conforme ela foi mostrando imagens das medulas desses idosos, a imagem do microscópio que eu tinha visto da Patrícia eram idênticas. E eu tenho memória visual, tudo que eu guardo tem muito a ver com a memória. Primeiro eu lembro da imagem, pode passar 20, 30, 40 anos, a imagem vem primeiro para mim. E veio a imagem da biópsia e da medula da Patrícia que eu tinha visto no microscópio. E era idêntico ao que a professora estava mostrando. Quando acabou a palestra dela, eu fui atrás dela. Eu falei, professora, trabalho no Hospital do Câncer, sou pediatra, trabalho com leucemia, nunca ouvi o termo, mas o que a senhora mostrou, eu tenho uma criança sim. E ela está comigo lá e eu comecei o tratamento, mas ela não preenche todos os critérios de leucemia. Existe pré-leucemia em criança? Ela falou, não é descrito que eu saiba, mas leva as lâminas para eu ver em Campinas. E eu fui para Campinas, levei, ela foi olhando as lâminas comigo, comparando com adultos, ela falou, é uma pré-leucemia.
que tem outro nome, chama mielodisplasia. Em 86, 3 anos antes, teve uma série de hematologistas de adulto que definiram os critérios. Eles eram britânicos, americanos e franceses e criaram uma comunidade para definir essa tal mielodisplasia. Aí a professora me perguntou, mas você viu outras parecidas? Eu falei, eu acho que eu vi. Só que como não eram leucemias, eu mandei essas crianças para outros centros. Ela falou, você sabe para onde você mandou? Eu falei, sei, tenho tudo anotado. Vai atrás. E eu fui atrás e achei 8 crianças. Com as mesmas características? Com as mesmas características. Ela falou, venha ser meu aluno de mestrado aqui na Unicamp, que nós vamos olhar com mais detalhe essas crianças. E na época não existia internet, não existia nada dessas buscas eletrônicas. A gente tinha que ir na Bireme, na biblioteca, e folhear revistas desse tamanho para ver se saía alguma coisa. Eu achei um artigo de uma professora da Alemanha, que tinha feito uma revisão dos casos da Alemanha e da Itália. Achei uma professora da Escandinávia, que tinha feito também uma revisão de toda a Escandinávia. Então descobri que tinha mais meia dúzia de crianças soltas aí e que tinha um grupo de pessoas querendo olhar para essas situações. E a gente não sabia nada, não sabia se a frequência era alta ou baixa, não sabia se eles iam realmente evoluir para a leucemia mais rápido ou não, não sabia se eles morriam mais do que as leucemias clássicas. Depois fomos estudando mais. Documentando esse estudo. Quando eu defendi meu mestrado, algum tempo depois, a professora do Boldrini, doutora Silvia Brandalize, como era da Unicamp, ficou sabendo do meu estudo, me chamou para apresentar os dados no Boldrini e me convidou para rever todos os casos do Boldrini. Aí eu passei alguns meses em Campinas olhando essas lâminas e achamos mais. E nesse período, então, eu achei alguns casos a mais em São Paulo e outros em Campinas, juntamos 27 casos e fui para a Rússia, que era quando, em 94, essas professoras e essas referências que estavam estudando essa doença nova iam se encontrar. E de lá nós saímos com o propósito de continuar estudando isso, cada um nos seus países. Então a Charlotte Niemeyer voltou para a Alemanha e montou um grupo europeu, o Manabe voltou para o Japão e montou o grupo japonês, e eu fui procurar no Brasil quem eram os professores que trabalhavam isso com adulto, porque com criança eu sabia que não tinha nenhum. Não tinha. E essas professores da Santa Casa de São Paulo, da Unicamp, da USP, já tinham trabalhado com isso, Botucatu, já tinham trabalhado com isso em adulto, e nós formamos um grupo. Então, toda criança que a gente tinha, qualquer suspeita que fosse, a gente olhava essas lâminas e aí nós começamos a comparar adulto com criança, foi aumentando o número. E o desenvolvimento de um tratamento específico também foi... Não se sabia como tratar, elas morriam todas. Tanto é que o primeiro congresso que eu fiz para contar para a comunidade de hematologistas foi em 97. E ali a gente tinha menos que 20% de crianças vivas. E aí o que aconteceu é que a gente se sentiu mais instigado ainda a saber o que nós tínhamos que fazer para que elas não morressem. Os velhinhos morrem de idade quase que antes de morrer de leucemia. Mas crianças a gente começou a aprender que a evolução e transformação era muito rápida. Aí fica dando aquela inquietação de sempre que tem, até que alguns anos depois, já com a gente com cadastrados mais de 100 crianças, veio um aluno que tinha acabado a faculdade de biomedicina, pedir vaga para ser meu aluno de mestrado. E aí nós achamos uma mutação diferente que não tinha sido descrita. Eu quero que você me explique essa mutação e eu quero entrar no Hospital de Amor. Por que você escolheu o Hospital de Amor? A gente vai dar um intervalinho minúsculo e já volta já com o Dr. Luiz Fernando para contar essa segunda parte da história.